Fala, senhores, beleza? Pessoal do nono ano, seguinte, professor Brendo aqui. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios, né? Nós falamos há pouco tempo em um vídeo aí que vocês assistiram sobre dinâmica, né? Falamos sobre a atuação da força sobre os corpos e o que fazia os corpos se movimentarem. Então, vamos só relembrar algumas coisinhas aqui. O ato de um corpo entrar em movimento ou ele entrar em repouso, ou seja, mudar o seu estado, precisa ter, por obrigação, uma força atuante. Então, a força ela tem essa função de fazer o corpo mudar o seu estado ali de posição, ou movimento, ou repouso, tá certo? Nós fizemos várias conclusões com relação à dinâmica, né? Vimos algumas forças, como força normal, força peso, força de atrito, a força de tração, tá certo? Definimos muitas coisas ali ligadas à dinâmica, definimos também as 3 leis de Newton, não é isso? A lei da inércia, a lei fundamental, que é aquela equação básica de força, massa e aceleração, e definimos a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Beleza? Então, hoje nós vamos fazer uma resolução de exercícios que está no teu livro aí, tá? No livro de Física 1, certo? Página 196. Então, eu peço que você corra lá, pegue o seu livro, abra o seu livro para a gente fazer algumas questões hoje, tá? Eu vou fazer algumas com vocês, tem outras que eu não vou fazer, por quê? Porque são questões intuitivas, né? São questões aí que você pode fazer, subjetivos, né? Você pode fazer aí na sua casa, tendo aí uma questão de consciência, do que nós já conversamos, do que nós já trabalhamos, beleza? Então, vou fazer algumas que são mais fundamentais, são mais necessárias, tá certo? Então, mais uma vez, pega teu livro aí, na página 196, nós vamos discutir essas coisinhas aí, tá bom? Então, a tua primeira questão, ela fala assim, ó, acompanha comigo, por favor. Ela fala assim, leia o texto e complete as lacunas. A força é uma grandeza vetorial. Nós já comentamos que a força é um fator vetorial, tá? Que apresenta 3 características fundamentais, sendo elas a intensidade, o sentido e a... Lembra que nós comentamos de vetores, nós já até fizemos algumas propriedades vetoriais, e eu falei, pessoal, entidades vetoriais dependem de intensidade, né, módulo, direção e sentido. Então, aí a questão falou assim, ó, sendo elas intensidade, que é o módulo, o sentido e claramente a nossa direção, tá bom? Então, pelo amor de Deus, também não confunde sentido com direção, tá? Direção é horizontal ou vertical, sentido direita, esquerda, cima, baixo, por aí vai, tá certo? Então, essa é a propriedade mais básica ligada à questão dos vetores. Massa, tranquilão, fácil, né? Aí falou assim, ó, a força, tracinho, é uma força que atrai os corpos para o centro da Terra. Pessoal, qual é a força que puxa os corpos para baixo? Qual é? É a força peso. Então, claramente, só pode ser a força peso, que está ligada também à força gravitacional, que vocês não viram ainda, mas vão ver lá na frente. Beleza? Aí, continuando. Ó. Se aplicarmos uma força sobre uma corda, surge uma força reativa nos extremos da parcela esticada dela, chamada de... Pessoal, se a frase falou em corda, corda está ligada à força de tração. Nós já comentamos sobre ela também. Toda vez que você vê corda na questão, você vai trabalhar com trações. E para finalizar aí, a unidade da força no SI é dada em... Quem foi que fundamentou a dinâmica básica? Newton. Então, a unidade no SI vai ser Newton, sendo que a força de um corpo é proporcional à sua... A força é quem? É proporcional a quem? A massa e a aceleração, segundo a lei de Newton. Lembra lá? Força igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Lembrando que força é vetorial e a aceleração também é vetorial. Certo com isso aí? Massa é fácil, né? É tranquilo. Então vamos para a próxima, para a gente não perder muito tempo e não ficar parado em apenas alguma questão. Tá bom? Bem, a terceira questão eu vou fazer com vocês, a segunda não vou fazer, porque, de novo, a segunda é uma questão intuitiva, é uma questão subjetiva, você pode fazer em casa com tranquilidade. Vou fazer a terceira, que ela é um pouquinho mais desenvolvida, né, um pouquinho mais elaborada. Então, vamos lá. A terceira fala assim, ó, faça um esquema das forças que atuam nesse sistema e desenhe os vetores, tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, ele te deu uma figura, né, no caso aí um copo com água, e quer que você observe quais são as forças que estão atuando nesse objeto. De cara, eu já consigo ver, já consigo entender algumas forças que você já viu comigo e a gente já pode projetar nessa figurazinha aí. É lógico. Por exemplo, se esse copo aí, ele tem água, né? O copo ele tem massa, o copo com água também tem massa. Se tem massa, tem
peso. Então, esse objeto vai ter um peso, que é uma força para baixo, correto? Se tem contato, você percebe que o copo ele não está voando, né? Ele não está suspenso no ar, ele está numa superfície. Se tem contato, tem normal, que é uma força para cima. Lembra, pessoal, que a força normal ela é uma força de reação ao contato. Ela não é uma força de reação ao peso. Ela é reação ao contato. Tem contato, tem normal. Não tem contato, não tem normal. Tá certo? Então, essa é a ideia bem clara para vocês aí. Então, eu vou ter essas duas forçazinhas aplicadas. Fácil, simples, sem treta, sem problemas, sem ter aí dificuldades. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos aí agora para a quarta questão, que já é uma questão que trabalha com um pouquinho de cálculo. Bora ver como é que ela funciona. Ela fala assim, ó. Se um copo com água, que é o mesmo copo que a gente viu, tem 0,25 quilos, qual será a intensidade da sua força-peso? Considere a gravidade, né, a aceleração da gravidade, como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, ele quer saber quanto vale a força-peso nesse copo. Nós já vimos, a força-peso é a massa vezes a nossa gravidade. Nós já estudamos essa equaçãozinha aí, tá certo? Então, eu vou colocar os valores, né, a massa 0,25 quilos, tá? Lembra que é sempre em quilos, tá bom? Nunca em gramas. E a nossa gravidade que vale 9,8. Vou multiplicar e vou achar 2,45 newtons. Tá bom? Bem fácil, bem simples também, sem ter muita dificuldade. Tá certo? Nenhuma dúvida, nenhum problema? Acredito que não. É só a aplicação da nossa equação da força-peso. Beleza? Massa. Vamos para a quinta, então. A quinta fala assim, ó. Qual é a intensidade da força normal e para onde ela aponta? Lembra que a gente falou aqui que a força normal está para cima, que é uma força de reação? Então, se o contato está embaixo, a normal é para cima. Se o contato está em cima, a normal é para baixo. Então, a normal vai ser sempre oposta ao contato. Então, se o peso está para baixo, o contato está embaixo, a normal vai ser para cima. Então, a quinta questão me perguntou para onde ela aponta para cima. E por questão de conservação e por questão de equilíbrio, a normal é sempre igual ao peso. Então, se o peso, você calculou aí, deu 2,45 newtons, então a normal também é 2,45 newtons. Professor, a normal sempre vai ser igual ao peso? Pessoal, isso só acontece se você tiver ali um sistema de equilíbrio, tá certo? Um sistema de equilíbrio. Mas geralmente, quase sempre, você vai encontrar questões onde a normal é sempre igual ao peso. Tá? Então, se você achou o peso, você também achou a normal. Certo? Beleza? Massa. Então, tá bem simples para você aí. Vamos para a próxima, então. Já fizemos aí as 5 questões bem rápidas, bem práticas, porque o conteúdo também tá fácil. Tá bom? Vamos lá. Sétima fala assim, ó. Para cada item abaixo, ilustre aí um sistema, né, que exibe um esquema vetorial de como as forças atuam sobre um sistema, desenhando e nomeando cada vetor. Então, ele vai te dar 3 situações, 3 figuras aí, até que você ilustre, que você observe aí as forças atuantes nesses objetos, né, e nomear cada uma dessas forças. Beleza? É fácil, é prático, também não tem problema. Vamos para a letra A. A letra A fala assim, ó, um livro sobre a mesa. Então, aqui eu tenho um livro sobre a mesa. Pessoal, quais forças eu tenho aqui atuando sobre esse livro? Vamos ver? De novo, se o livro tem massa, o livro tem peso. Então, a força para baixo, que é o peso. Se o livro está em contato com a superfície, né, está em contato com a mesa, se tem contato, tem normal. Contato está embaixo, normal é para cima. Então, vou ter normal para cima. Então, peso e normal vão ser as forças atuantes nesse livro. Fácil, né? Simples, né? Beleza. Vamos para B. 2 pessoas brincando aí de cabo de guerra com uma corda. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro de tudo, observa. Aqui nós temos cordas, correto? Nós temos cordas. Se tem corda, tem tração. E como eu tenho 2 pessoas puxando, eu vou ter 2 trações, que é uma coisa interessante. Ó. As 2 trações são iguais. Mas por quê? Se as pessoas são diferentes? Pessoal, a tração está ligada com a corda. Então, se você tiver somente uma corda, sempre vai ter a mesma tração. Se tiver 2 cordas, vão ser 2 trações. 3 cordas, 3 trações. Mas se for apenas uma corda, vai ter a tração igual. Aqui tem 2 trações porque são 2 pessoas, mas elas 2 são iguais porque a corda é uma só. Beleza? Se for 2 cordas, vão ser trações diferentes. Tudo bem? Tranquilo? Massa. Vamos para a letra C.
que é a última aí, ó. Ah, só para a gente complementar aqui, ó. Nós também temos aqui nesses carinhas aqui, nesses bonecos, outra força que no caso é a força de atrito. No teu material de aula, no teu vídeo, eu não falei da força de atrito. Pessoal, a força de atrito, ela é uma força que ela é, de forma bem simples e bem chula, ela é uma força de reação ao contato, tá? Então, desculpa, reação ao movimento. Então, por exemplo, se você se movimenta para frente, a força de atrito vai ser para trás. Se você se movimenta para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. A força de atrito é basicamente o que faz com que você consiga se movimentar. É só você pegar um exemplo aí. Se você for andar numa pista de gelo, você não vai conseguir ter aderência para se locomover direito, né? Você não consegue andar direito numa pista de gelo. Agora, você consegue andar direito no chão, com concreto, por exemplo, porque o concreto gera atrito e atrito gera aí aderência que vai melhorar o ato de você se locomover, tá bom? Mas a força de atrito, lembra, ela é sempre oposta ao movimento. Então, se o movimento dá para a esquerda, ela vai ser para a direita. Repara, esse bonequinho aqui desse ladozinho aqui, ó, esse aqui, ó, pronto, esse aqui, ele aí tá puxando, né, a corda para onde, pessoal? Para a esquerda. Então, se ele está se locomovendo para a esquerda, eu vou ter um atrito para a direita. Já esse aqui, ó, ele está puxando a corda para a direita. Então, vou ter uma força de atrito para a esquerda. Tá bom? Então, sempre oposta aí ao movimento. Tá certo? Então, vamos para frente aí. Vamos para o próximo aí, então. Letra C, a cadeira, tá? Pessoal, a cadeira também eu vou ter algumas forças aqui, algumas forças aplicadas sobre ela. Vamos ver quem são. Ó, uma cadeira sendo arrastada. Primeiro, se a cadeira está sendo arrastada, ela possui uma força que está puxando ela. Isso é lógico. E aqui nós vamos ter o seguinte. Primeiro, se ela tem peso, se ela tem massa, ela vai ter peso, né? Então aqui, ó, a força está puxando a cadeira, correto? Concorda comigo? Ó, uma forçazinha puxando ela para a direita, nesse caso aqui. Ela vai ter, se ela está andando para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Então já vou ter uma força também para a esquerda. Ela tem massa, vai ter peso, e ela tem contato, vai ter normal. Então vou ter aqui 4 forças aplicadas sobre essa cadeira. Uma força que puxa ela para o lado, um atrito que é oposto ao movimento, um peso que é para baixo e uma normal que é para cima. Tranquilo? Massa, de boa, então legal. Certo? Então você fez análise de 3 figuras diferentes, aplicando as forças que você aprendeu lá comigo na videoaula que a gente teve. Tranquilão? Massa, se tiver dúvida, você me avisa aí, depois manda mensagem para a gente poder tirar as suas dúvidas o máximo possível. Beleza? Vamos para frente então, tá? Questão 9 é outra questão de cálculo aí que você geralmente tem muito medo, mas pessoal, é muito simples, é muito tranquilo, é só você ler direito e se organizar. A questão fala assim, ó, calcule a força mínima necessária para que um pedreiro precisa fazer para levantar um saco de cimento de 30 quilos a uma força gravitacional de módulo de gravidade aí 9,8 metros por segundo quadrado. Ele quer saber quanto de força esse pedreiro tem que ter para levantar um saco de 30 quilos. Pessoal, o saco em si, né, 30 quilos de cimento em si, ele já tem um peso. E esse peso aí é uma força que puxa ele para baixo, correto? Para eu conseguir levantar esse saco, eu tenho que vencer essa força-peso. Eu tenho que fazer uma força maior do que o peso dele. Concorda comigo? Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? Esse telefone aqui, vamos supor, ele tem, vamos supor aqui, um peso de 10 newtons, né? Só uma suposição, um peso de 10 newtons. 10 newtons. Se eu aplicar uma força para baixo, tá? Se eu aplicar uma força para cima de 9 newtons, eu não vou conseguir levantar ele. Por quê? Porque a força que puxa ele para baixo é muito maior, que é 10 newtons. Para eu levantar ele, eu tenho que ter uma força de quê? De 11 newtons, porque eu vou ter que botar uma força maior para cima do que para baixo. Então, bora ver quanto de peso esse saco de cimento tem? Vamos ver aqui, ó, para a gente saber quanto de força eu vou ter que aplicar. Então, mais uma vez, peso é massa vezes gravidade. Você vai colocar a massa, vai colocar a gravidade, e você vai achar uma força aí de 294 newtons, tá certo? Ou seja, para levantar esse saco de cimento, o pedreiro tem que fazer uma força para cima maior do que 294 newtons. Então, para conseguir levantar, eu tenho que vencer esse peso
e fazer uma força maior que 294. Beleza? É fácil, tá certo? Professor, e se a força fosse igual, dá para levantar? Não. Se a força aplicada fosse igual ao peso, o corpo ficaria em quê? Ficaria em equilíbrio. Então, para levantar, tem que ser maior. Beleza? Se for menor, ele não sai do chão. Beleza? Tranquilão? Massa. Então, mais uma questão já foi feita com vocês, também sem problemas, sem dificuldades. Certo? Vamos para frente aí, tá, pessoal? Questão 10, aqui tem duas questões para a gente fazer. Então, vamos lá. Questão 10 fala assim, ó, calcule a aceleração, agora ele mudou, e quer saber qual é a aceleração de uma pessoa com 64 quilos, que foi empurrada aí com uma força de 32 newtons. Já tenho aqui duas informações, tá? Eu tenho a força aplicada e eu tenho a massa da pessoa, da esquerda para a direita. Desenhe um diagrama de forças usando um bloco no lugar da pessoa para modelar o problema. Pessoal, ele quer saber qual é a aceleração que essa pessoa vai sofrer. Se você lembrar, a segunda lei de Newton, que é a equação mais base, ela te mostra lá, ó, força igual a massa vezes aceleração, tá certo? Então, se eu brincar com essa equação aí, eu vou encontrar essa equação aqui, ó. Aceleração é força sobre massa. Essa equação te mostra, pessoal, te mostra a relação inversa entre aceleração e massa. É lógico, quanto mais massivo um corpo é, menor é a sua velocidade, né? Menor é a sua aceleração. Quanto mais leve um corpo é, maior é a sua aceleração, maior é a sua velocidade. Lógico, é só você pegar uma bola de 100 quilos e uma bola de gude. Qual das duas se movimenta mais fácil? A bola de gude. Por quê? Porque ela é mais leve, ela vai ter mais aceleração, mais velocidade. A bola mais pesada, ela vai ter menos aceleração, menos velocidade. Beleza? Então, essa equaçãozinha aí, ó, força, aceleração é força sobre massa, me faz aí ajudar, me faz aí encontrar a minha aceleração. Eu tenho a força que ele me deu e eu tenho a massa, né? A força 32 newtons, a massa 64 quilos, vou dividir e vou achar uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Nessa questão eu não fiz o diagrama de forças, né? Porque nós já fizemos algumas agora há pouco, então você já pode fazer esse diagrama de forças aí na sua casa, desenhando a figura. Tá bom? Toda vez que você vê uma questão falando, encontre o diagrama de força, está te pedindo, pessoal, que você desenhe a figura com as forças ali sobre ela. Que nem a gente fez aqui no livro, a gente fez naquela com a corda, fizemos com a cadeira, enfim. Tá bom? Então, dá para você fazer isso em casa, tá certo? Então, tentem praticar isso aí. Se tiver dúvida, para vocês. Tá bom? Vamos para a questão 11. Olha como que a gente já está rápido. Por quê? Porque esse assunto ele é bem tranquilo se você entender o raciocínio de forma correta. 11 fala assim, ó, responda as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Muita gente, muito aluno erra essas questões porque não sabe lidar com essas ideias aí, ou às vezes não sabe interpretar direito a questão, não sabe ler direito, mas vamos devagar para você não errar, tá bom? Letra A. A segunda lei de Newton é sobre o princípio de relatividade eletrodinâmica. Pessoal, enquanto você viu a minha videoaula, você leu o livro, você viu alguma relação entre segunda lei de Newton e relatividade? Não, né? Lembra que a gente comentou sobre relatividade? Então aqui já sei que é falso, tá? Lembra que a gente comentou de relatividade e eu comentei para você que a relatividade ela é parte da física moderna. Quem foi que titulou, quem foi que trabalhou com ela? O famoso Albert Einstein, né? Então não tem nada a ver com Newton ali, certo? Então já sei que de cara que ela é falsa. B. Toda força ativa imprime uma força reativa de mesma direção e sentido contrária à força aplicada. Mais uma vez, vamos lá. Toda força ativa, né, de ação, imprime uma força de reação de mesma direção e sentido contrário à força aplicada. Isso aí claramente é verdade. Essa é a terceira lei de Newton. Para toda ação, temos uma reação proporcional, de mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos. Então, se eu aplico 10 newtons para cá, eu vou sofrer 10 newtons para o outro lado. Repara que as duas forças são iguais, só que são opostas, que nem a letra B fala. Então, a letra B, ela te enuncia aí, pessoal, a terceira lei de Newton. Tá certo com isso aí? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Ó. C. A força de atrito depende do ponto de contato. Consequentemente, depende da força normal. E aí, pessoal, isso é verdade ou falso? Isso aí também é verdade. O atrito, ele tem que ter atrito com alguma coisa, né? Com algum contato. Então, de fato, tanto a força normal
quanto à força de atrito vão depender do contato. Não tem como eu ter atrito, por exemplo, no espaço, porque no espaço não tem ar, no espaço é vácuo entre aspas, tá? Mas se tiver contato, se tiver superfície, vai ter atrito, vai ter força normal, beleza? Então as duas ali dependem da mesma coisa. Letra D. A inércia não está relacionada com as leis de Newton. Pessoal, a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Como é que a letra D fala que a inércia não está ligada com a lei de Newton? Isso é falso, fala que está ligada. É a primeira lei de Newton. Lembra que inércia, pessoal, é uma coisa ligada à massa. Então, quanto mais massa você tem, mais inércia você possui. Mais inerte, né? Inerte vem de repouso, mais inerte o corpo fica. Tranquilo? Massa, né? Letra E vai falar para você aqui um ponto também interessante, né? Vai dizer o seguinte, ó. A força resultante sobre um corpo é dada pelo somatório de todas as forças vetoriais que atuam sobre ele. Isso é verdade, somatório de forças, né? A força resultante, lembra de vetores? A gente colocava várias forçazinhas, depois achava a força resultante? Pois é, a força resultante é a somatória, é a junção de todas elas, né? Que podem se somar, podem subtrair, podem fazer o ângulo de 90 graus, né? Fazer Pitágoras e por aí vai, certo? Então, essa ideia aí também ela é verdadeira, tá certo? Então, já fizemos aí a questão 10 e a questão 11, devagar para você entender e ficar tranquilo, tá? Qualquer coisa que você não tenha entendido aqui, volta esse vídeo, escuta direitinho o que eu estou te falando, para você não ter mais nenhuma dúvida, tá certo? Estamos de boa? Posso prosseguir? Então, vou prosseguir, já que você me permite fazer isso aí, certo? Repara que a gente está tanto fazendo questões quanto revisando o assunto, tá? Então, aproveita para você também tirar algumas dúvidas aí. Vamos para a questão 13. A questão 13 é um pouquinho mais elaborada, ela é um pouquinho mais feita, né? Porque já vai ter aqui algumas forças aplicadas, né? Alguns vetores, que muito aluno tem dificuldade com vetor. Mas é só você observar com cuidado, fazer devagar, que dá certo, tá? Ele fala assim, ó, considera um sistema de forças aplicadas horizontalmente sobre o bloquinho para as três questões a seguir. Então, eu vou pegar essa força, esse bloquinho com as forças aqui, e eu vou aplicar para as três questões, tá? 13, 14 e 15. Então, bora ver, bora analisar devagar. 13 fala assim, ó, calcule o módulo da força resultante e a sua forma vetorial. Pessoal, aqui eu tenho três forças distintas, né? Três forças diferentes. Ele quer saber qual é a força resultante ligada a esse bloco. Então, a gente vai ter que fazer passo a passo para a gente encontrar a força final, né? A força resultante. Vamos lá. Aqui eu já vejo de cara, pessoal, duas forças que estão com a mesma direção e o mesmo sentido, né? Que é a força F1 e a força F2. Tanto ela quanto a outra empurram o bloco para a direita, não é isso? Então, lembra lá de propriedades de vetores? Eu te falei, toda vez que os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, eles vão somar. Então, aqui, ó, F1, 3 newtons, vou somar com a F2, 4 newtons, e eu vou achar uma força maior, né, uma força resultante de 7 newtons. Beleza? Então, só somei aí, porque as duas têm a mesma direção e sentido. Beleza? Professor, e a F3? Vai fazer o que com a F3? Repara que a F3, pessoal, ela é oposta, né? Ela está em sentido contrário ali à força F1 e à força F2. Então, lembra de propriedade de novo. Se eu tenho forças, vetores, com a mesma direção, só que sentidos opostos, eu vou subtrair. Então, aqui, ó, eu vou pegar a força que eu somei, né, 7 newtons, e eu vou agora subtrair com a F3, que dá 3 newtons. De novo, vou subtrair por quê? Porque a força F3 está oposta à força resultante. Se está oposto, você vai fazer subtração. Então, vou subtrair aqui, ó, vou achar 4 newtons como uma força para a direita. A pergunta é, por que esse vetor resultante final foi para a direita? Porque a força resultante, a força final, sempre segue o vetor de maior intensidade. Então, sempre vai seguir a força maior. Então, a força maior é o de 7, então ela vai ser para a direita. Tá certo? Massa, tranquilo? Repara que se você fizer passo a passo, bem devagar, dá para você ter uma boa noção, uma boa aula aí, uma boa resolução. Tá bom? Então, bem simples. 14, pergunta assim, ó. Redesenhe o bloquinho indicando para onde deve apontar a força resultante. Acabamos de fazer. A força resultante final aponta para a direita. Então, vou ter aqui um bloquinho com a força apontando para a direita.
Tá certo? Tranquilão? Massa. Vamos para frente, então, a última aí. A questão 15 vai te falar a seguinte ideia, ó. Vai te falar a seguinte. Qual será a aceleração resultante se a massa do bloquinho for de 2 quilos? Agora ele quer saber qual é a aceleração. Mais uma vez, eu já fiz essa equação agora há pouco. Lembra aí, a aceleração é a força pela massa. Quem é a força resultante final? É 4. Quem é a massa? 2 quilos. Eu vou substituir e eu vou achar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, e qual vai ser o sentido da aceleração? Pessoal, a aceleração sempre segue a força aplicada, sempre segue a força ali, o sentido de direção da força. Tá certo com isso aí? Tranquilo? Massa. Vamos para frente então. Já estamos fechando já essas questões aqui, já estamos finalizando. Mais uma vez, se quiser dar uma pausazinha para você anotar essas forças bem direitinho aí, essas resoluções, faça isso, tá bom? Então, estão fazendo bem devagar com vocês. E repara, as equações são basicamente as mesmas, certo? Não muda quase nada, é só questão de você ali saber a hora de usá-las, certo? Massa? Então, vamos para frente aí, porque temos que fazer muita coisa ainda. Então, aí a resposta para vocês, 2 metros por segundo ao quadrado. Nós já falamos de aceleração lá em movimento, beleza? Tranquilo. Olha aqui a questão 16, ó. A questão 16, pessoal, ela está um pouquinho também interessante, que ela envolve aqui uma outra coisa que vai ser a força elástica. Nós falamos que a força elástica é uma força aplicada em molas. Toda vez que tiver molas, você vai ter ali uma força elástica aplicada, certo? E a força elástica, lembra lá, é menos Kx, né? Depois você dá uma revisada no nosso vídeo. Menos Kx. O menos é o que demonstra que a força elástica é uma força ali de restituição, é uma força que retorna, né? Como assim, professor? Eu não consigo ver. É lógico, se você pegar uma mola e puxar e soltar, ela vai voltar, correto? Esse ato de voltar é o que mostra aí a restituição. Restituir, pessoal, é retornar ao que você estava antes, né, no inicial. Então, vai ter esse fator negativo. É só para isso que ele serve, é para representar. Para a equação, ele não serve de nada. Ele só serve para poder representar um conceito, tá bom? Então, vocês falam assim, ó, calcule a força elástica de um sistema massa-mola, considerando que a massa do bloquinho é de 2 kg, massa 2 kg, e a mola tenha sido esticada por 0,1 metros. E sua constante elástica vale 100 newtons-metro. Pessoal, ele te deu aí massa, te deu o X, que é quanto essa mola é esticada, ou comprimida, ou expandida, e te deu a constante elástica. Lembra que a constante elástica, pessoal, é uma constante que depende do tipo de material da mola. Depende do material da mola, tá bom? Então lá, ó, a força elástica é K vezes X, nós já falamos sobre isso aí. O K é 100, o X aí é 0,1, né? Então nós vamos ter uma força elástica de 10 newtons. Com base nessa massa aí, pessoal, que ele te deu na questão, dá para a gente achar aceleração, tá? Essa questão não pede aceleração, mas se caso pedisse, daria para a gente achar. Vou te dar aí uma dica para você, né? Uma atividade para você extra. Pega essa força elástica, junte com a massa e tente achar qual é a aceleração desse sistema aí. Beleza? Faça isso aí, tá certo? Então, fechamos a questão 16, encontrando a força elástica, tá bom? A questão 17 já está de cara para você responder. Por quê? Porque eu te falei, uma das propriedades de vetores é toda vez que você pegar vetores que formem ângulos de 90 graus, né? Toda vez que você pegar vetores que formem ângulos de 90 graus, você vai fazer uma regra de Pitágoras. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Nesse caso eu tenho aqui, ó, 3 forças, né? Uma F1 vertical, uma F2 horizontal e uma FR, que é a força resultante, ali no meio, né? A resultante. A força F1 vale 8, a força F2 aí, tá errado ali, vale 6. Como é que eu resolvo uma figura como essa? Já te falei, é só aplicar Pitágoras. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Nesse caso, vão ser FR ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Tá bom? Professor, e se fosse F2 ao quadrado mais F1 ao quadrado? Podia? Podia. Não tem nenhuma importância porque é soma, né? Então, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, vamos lá. FR ao quadrado, quem é F1, quem é F2? Tá aí, ó. F1, 8 newtons, F2, 6 newtons aí. Então, 8 ao quadrado, 64.
6 ao quadrado, 36, vou somar e vou achar uma força resultante de 100. Então, FR ao quadrado é igual a 100. Você dá ao quadrado, tira a raiz aí, então vai dar 10 newtons. Beleza? Então, a resposta final dessa questão é 10 newtons, tá certo? Repara, você somente aplicou a equação de vetores ali usando Pitágoras. Toda vez que for 90 graus, aplique isso aí. Não tem como errar. Chegou, aplicou, resolveu. Beleza? Massa. Já estamos aí chegando no final das nossas questões, né? No final da nossa aula. Então, vamos finalizar com o estilo, tá certo? Então, é o seguinte, ó, a questão 18 já veio aí para você resolvida. Vamos lá, bora analisar aí essas questões e ver. Ele fala assim, ó, para as próximas questões aí, deixa eu só organizar aqui. Para as próximas 4 questões aí, considere uma pessoa que trabalha em um hangar de aviões, né, aí. Ela precisa abrir uma porta com massa de 1.000 quilos. A porta tem massa de 1.000 quilos. A porta rola sem deslizar. O coeficiente de atrito estático entre a porta e os trilhos de aço é 0,7. E o coeficiente de atrito dinâmico é 0,6. E a gravidade vale 10. Tá? Então, ele está falando claramente aqui de força de atrito. Nós já falamos que força de atrito é uma força que é oposta ao teu movimento. Beleza? Então, vamos lá. A questão 18 fala assim, ó. Desenhe um diagrama de forças para facilitar. Imagine a porta como um bloco de massa de 1.000 quilos. Então, para ir a porta, se eu estou empurrando ela, ela tem uma força F para frente, não é isso? Se ela anda ali para a direita, ela vai ter uma força de atrito oposta, vai ser para a esquerda. Ela tem peso e ela tem normal. Então, 4 forças aí aplicadas sobre esse bloco que representa a porta, tá certo? A 19 fala assim, ó, calcule a força-peso dessa porta e a força normal. Nós já falamos que a força-peso ela é igual à força normal, né, em casos ali específicos. Então, se eu achar o peso, eu acho a normal. E o peso é o que, pessoal? Massa vezes gravidade. Quem é a tua massa aí? 1.000 quilos, a gravidade é 10. Vou multiplicar e vou achar 10.000 newtons aí. E a normal vai ser igual ao peso, tá certo? Então, tá bem feita para você. E a última, the last question, não, tem mais 21. As últimas questões aí é a questão 20, né? A questão 21. Nós vamos finalizar com elas aí para a gente ficar tranquilo e resolvidos com esse assunto aí, certo? A 20 fala assim, ó, qual deve ser a força mínima aplicada para começar a colocar a porta em movimento? Pessoal, o atrito é muito fundamental, tá? Para fazer com que o corpo ele entre em movimento ou não. Por exemplo, a força de atrito, eu já te falei que ela é oposta ao movimento. É oposta ao movimento. Então é o seguinte, se eu tenho um bloco, se eu tenho uma caixa, um objeto que está ali no chão, né, posicionado no chão, e esse objeto ele tem um peso específico, ele vai ter uma força de atrito estática específica, eu só consigo fazer ele se movimentar se eu vencer o atrito. Olha a frase. Eu só consigo fazer um corpo se movimentar se eu vencer o atrito. Então, eu preciso fazer uma força maior do que o atrito, tá? Como o corpo está em repouso, né? Ele ainda vai começar, como a questão 20 falou, vai começar a entrar em movimento, está em repouso, eu vou usar a força de atrito estática, que está aí, ó. Φ vai ser normal vezes o coeficiente estático. Então, essa é a equação de força de atrito estática. Bora ver quanto é que ela vale? Vamos ver. Então, aqui, ó. A normal, nós já calculamos na última questão, né, dava 10.000 newtons. O atrito estático, ele te deu na questão, você vai multiplicar e você vai achar 7.000 newtons. Ou seja, esse corpo possui uma força de 7.000 newtons. Para eu conseguir fazer esse corpo se movimentar, eu tenho que vencer esse atrito, ou seja, fazer uma força maior do que 7.000 newtons. Tá certo? Então, essa é a análise aí ligada à questão da força de atrito. Beleza? Vamos para a questão 21, ela fala assim, ó, depois que um funcionário colocar a porta em movimento, ou seja, ele venceu a força de atrito estática, qual deve ser a força que ele deve fazer para mantê-la em movimento? Pessoal, se o bloco está em movimento, ele possui ali uma força sobre ele, e ele possui uma força de atrito. Só que nesse caso vai ser uma força de atrito dinâmica. Te liga, são 2 forças de atrito, uma estática e uma dinâmica. A estática você aplica quando o corpo está em repouso. Estático vem de repouso. A dinâmica você aplica quando ela está em movimento.
Então, nesse caso aí, ó, como nós temos um corpo que já está em movimento, eu vou calcular a minha força de atrito dinâmica, que é exatamente a mesma coisa da equação de atrito estática. Só muda o quê? Só muda o coeficiente. Ali é coeficiente estático e na 21 é o coeficiente dinâmico. Então, vamos lá. A normal, mais uma vez, é 10.000. O coeficiente dinâmico, ele te deu na questão, né? Vale 0,6. Você vai achar 6.000 newtons. Então, aqui dá para a gente fazer um paralelo entre essas duas forças de atrito, a estática e a dinâmica. Tá certo? Beleza com isso aí? Então, pessoal, nós fizemos aí uma penca de questões ligadas aí à dinâmica. Relembramos alguns conceitos de peso, de força elástica, de força de atrito, tá? Aplicamos algumas ideias interessantes, algumas figuras interessantes, observamos o diagrama de forças e nós fizemos muitas questões que são bem rápidas, se você for observar, né? Questões bem rápidas sobre essa questão da dinâmica, né? Das forças aplicadas sobre corpos. Então, espero que você anote esses cálculos, tá certo? Anote direitinho esses cálculos aí. Revise as questões, que você tiver dúvida, revise o conteúdo. E se você tiver dúvida, você manda para mim, para que a gente possa solucionar essa dúvida junto com você, tá certo? Então, pessoal, foi um prazer mais uma vez ver vocês. Se cuidem aí, tá certo? Estudem, façam o melhor de vocês, que em breve nós vamos voltar para aí termos mais aulas e nos encontrarmos melhor. Bom, pessoal? Então é isso. Se cuidem. Valeu e até a próxima.